Qualidade de vida atrelada, associada à qualidade de sono. Como está o seu sono? A nossa convidada de hoje vai nos ajudar, nos ensinar a cuidar melhor da nossa saúde, a dormir melhor, a viver com mais longevidade, ter mais qualidade de vida e trabalhar principalmente com prevenção. Hoje nós recebemos aqui no Estúdio 1, eu sou Bel Cristine, você está na Pix TV, Fabrícia Sena, que saiu de casa da roça, uma história linda de superação aos 16 anos, buscando sua primeira formação acadêmica. E veio. Ela é formada em administração com ênfase em comércio exterior. Sua segunda formação é pedagogia com pós-graduação em educação especial. Ela trabalhou nessa área por 16 anos. Hoje ela é mestranda na área de saúde e educação e é consultora do sono. E veio trazer para a gente aqui muitas informações riquíssimas. Afinal de contas, ela foi destaque por meses seguidos na empresa Eco7 no estado de Santa Catarina. Então, assim como tem consultor de moda, consultor de estilo, tem também consultora do sono e ela estará aqui conosco hoje trazendo pérolas preciosíssimas para você melhorar a sua qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, Fabi, ao nosso Estúdio 1. Obrigada, Bel. Bom te receber aqui e eu já quero saber quem é a Fabrícia por trás disso tudo, porque são muitas trajetórias, muitos desafios nessa vida inteira. E quem é a Fabrícia por trás disso tudo e como a Fabrícia veio parar nesse mundo da consultoria do sono? Então, falar um pouquinho de mim. Eu sou filha da dona Catarina e do seu, hoje não está mais presente, do seu Antônio, está no céu. E sou esposa do Jackson Sena, mãe da Amanda e mãe do Vicente. Sou uma mulher muito organizada nas minhas coisas, sou uma pessoa muito determinada, focada naquilo que eu quero. E também tenho valores, trago comigo muitos valores, não negocio esses valores. E, acima de tudo, sou filha de Deus. É um pouquinho de mim. Essa é a Fabrícia. E tens uma história muito interessante, essa tua saída muito cedo de casa. A gente já vai falar sobre consultoria do sono, mas para construir a chegada da Fabrícia até onde ela está hoje, na mulher que ela se tornou hoje, ela passou por algumas coisas, a saída de casa muito cedo, essa necessidade que muito tempo atrás, a gente não via aí os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais não tinham tanta ambição e a gente vê isso na tua geração, Tu ali com 16 anos querendo sair desse ambiente, buscar. Tu saiu para cuidar de uma tia tua também. Fala pra gente como isso tudo te trouxe até a Fabrícia que a gente tem hoje aqui no Estúdio 1. Então, falar um pouquinho dessa história, quem trabalha na roça, quem já trabalhou, conhece, sabe que não é fácil, o trabalho no interior, mas eu tenho muito orgulho disso tudo, porque foi lá que eu aprendi a valorizar e trazer esses valores comigo até hoje e não negociá-los. Aos 16 anos eu vim para Garopaba, a gente sempre vinha passar os verões, os finais de ano aqui. Meu pai sempre trazia a gente ficava alguns dias e depois retornava para o trabalho da roça. E teve um verão em específico, 1999, acho que foi isso, que eu obtive um convite de uma pessoa que eu amo e tenho muito respeito, uma pessoa da minha família, minha tia amada, querida, e ela me convidou para vir morar com ela em Garopaba. E naquele momento eu fiquei assim impactada com o convite, mas é porque tinha toda uma situação de saúde. Vocês questão. Moravam onde nessa época? Em Turvo. Turvo, tá, região eu sou sul. Natural de Turvo. Turvo, Meleiro, na região sul, exatamente. Então a mãe e o pai, conversando com ele, eles deram esse aval para que eu viesse morar, ficar um tempo com ela, mas
não se pensou que esse tempo fosse se prolongar até hoje. Tu nunca mais voltou pra turma? Não! E às vezes, quando eles me perguntam, tu lembra da pessoa tal? Eu digo, eu não lembro. Porque tantos anos se passaram que eu não tenho mais aquela lembrança das pessoas daquela época. Porque se passaram aí agora 26 anos até a Eco7 chegar na minha vida. Então, foram 2 formações, como você mesmo trouxe, e eu sou muito, muito feliz, porque tudo é uma questão de agregar conhecimento. Então, eu obtive muito conhecimento na questão administrativa, porque foi a minha primeira formação. Sim. E na segunda foram 14 anos, eu diria um pouco mais que 14 anos na área aí pedagógica. Eu tenho muitas formações. Quando, no ano passado, eu obtive esse convite de fazer parte de uma empresa que eu desconhecia até então, mas que eu entendi o propósito. Quando eu estive na indústria, né? Conhecendo tudo, eu aprendi e vi o propósito da indústria, da empresa Eco7. Aí sim, eu disse, não, eu quero estar nesse lugar. Eu quero fazer parte, eu quero levar longevidade, eu quero levar prevenção, saindo da área da educação e retornando para a área da saúde. Que foi o propósito lá atrás, inicial, que me trouxe para Garopaba. Que impressionante, porque tu foi muito corajosa. Foram quase 2 décadas lecionando e, de repente, uma virada na carreira muito grande. Uma transição de carreira muito impactante. Como é que tu te sentiu nesse momento, assim? Eu sou muito decidida. E eu tenho uma coisa que eu trago comigo, um valor inestimável, que é a oração. Eu oro muito. Então, aqui foi muita oração. Foi muita oração para que realmente Deus me conduzisse neste novo caminho. E tu sentisse a paz necessária para tomar aquela decisão, né? Que ele te desse essa paz necessária, né? Sim, com certeza. Porque os planos de Deus, eles são sempre maiores do que os nossos. É verdade. Fábio, fala pra gente o que é a Eco7. A gente falou, né? Eu citei, você citou a Eco7. O que é a Eco7 e o que ela tem de diferente? E por que ela te atraiu tanto? Por que gerou em ti essa paixão tão grande, né, Eco7? Então, assim, a Eco7, ela transforma a vida das pessoas enquanto incluindo eu, enquanto nós dormimos. Então, dentro deste produto, especificamente, né, falando um pouquinho do colchão, nós temos o quê? 7 tecnologias. Nós temos o magneto, nós temos o infravermelho longo, nós temos a quântica, nós temos a cromoterapia, que é por cores, né? A luzes. Cada luz trabalha uma questão das nossas emoções. Nós temos aí também a densidade inteligente criada e desenvolvida pela Eco7, que são as multicamadas. Nós temos também uma espuma tratada, né? Chamada hoje da nanotecnologia, que é o NanoX, foi desenvolvido também pela nossa empresa. Então, quando eu, né, tenho essa possibilidade de trabalhar a prevenção e levar para a casa de cada amigo, de cada amiga, algo que vai transformar a vida, a nossa vida, a vida deles, é fantástico isso. Maravilhoso. E é muito impressionante e importante também que tu és uma pessoa que vive, que tem o produto em casa e que fala com propriedade sobre ele, né? E acho que isso também torna muito mais, te dá muito mais credibilidade, as pessoas têm muito mais confiança. A gente fala de uma região aí que hoje vocês atendem qual região aqui em Santa Catarina? Então, nós estamos na região aqui do litoral catarinense, né? Que desce aqui Floripa, vai até Torres.
Então, quando a gente tem um produto em casa que a gente usa e a gente vende esse produto, comercializa, fica muito mais fácil, né, Fábio? As pessoas, elas acabam confiando mais. E numa cidade como Garopaba, por exemplo, uma cidade que as pessoas, elas acreditam muito no boca a boca, né? Sim. A Fábio, a filha da dona Catarina, não, pode confiar, chama ela. Tem muito disso também em cidade pequena, aqui na nossa região, Garopaba, Imbituba, Paulo Lopes. Isso é muito bacana. Como é que foi para ti a experiência de usufruir do produto da Eco7? Tu comprou o produto, teve um demonstrativo, como é que foi essa aquisição para ti? Então, foi transformador, porque até então o meu produto que eu tinha na minha casa já faziam 16 anos. Ou seja, fazia desde quando eu casei, né? A minha filha com 16 anos até recentemente. Impressionante, sabe? Como a gente não se flagra não se importa tanto com algo que é tão importante, que tem a ver com a nossa qualidade de vida, né? Exatamente. Porque se nós formos pensar, qual é o móvel que você mais utiliza dentro da sua casa, do seu lar? Não é o fogão, não é a sua mesa, não é a geladeira, é a sua cama. Verdade. Entende? É a sua cama, porque ali nós passamos 1/3 da nossa vida. Ou seja, se a gente viver, claro que, né, a projeção é maior. Se a gente viver 60 anos, 20 anos a gente passou dormindo. É muito tempo. E nós precisamos desse tempo, sim, dormindo, né? Que é de 6 a 8 horas. Essa questão a gente precisa, porque nesse momento, Bel, que o que acontece com o nosso organismo? Ele se regenera. Nós precisamos desse tempo dormindo, para que depois, no outro dia, a gente faça o quê? Tenha mais produtividade. A gente produza com qualidade. Tenha mais energia, mais disposição. Mais disposição. Então, enquanto a gente dorme, o nosso corpo se regenera. Então, o sono profundo, ele faz o quê? Nós precisamos chegar nesse sono profundo para aumentar a nossa imunidade, equilibrar os nossos hormônios e ajuda até na questão emocional. Por exemplo, né, se a gente dorme mal. Vamos trazer essa questão. O que acontece com a gente? Dormir mal é péssimo. Dormir mal é horrível. É horrível. A gente fica, destruída. E a gente vai comer mais. Por quê? Porque a gente vai precisar de mais energia. Porque a gente não conseguiu recuperar enquanto a gente estava dormindo. Sim. Então, a gente vai ficar o quê? Mais irritado com familiares, ou no trabalho, ou alguma questão, né, ali com um grupo que a gente está vivendo. A gente não consegue render aquilo que a gente deveria. E muitas vezes a gente não consegue nem ir à academia, fazer um funcional, porque a gente não tem disposição para isso. A gente está cansado porque a gente teve uma noite de sono mal dormida. A gente não conseguiu dormir. E o impressionante, Fábio, eu acho que tem tantas pessoas que vivem isso durante tantos anos, que muitas vezes não se tocam que a má qualidade de vida pode ser em virtude disso, né? Elas vivem naquele looping, assim, naquela rotina, dorme mal, já tá tão acostumada a dormir mal e a não ter essa produtividade durante o dia, que acaba, né? Não percebendo, né? exatamente. Isso é muito impressionante. Tu foste destaque na empresa durante vários meses seguidos aí, e eu queria saber, assim, o que realmente te apaixona na Eco7? O que realmente te move em trabalhar com tanto vigor e com tanto entusiasmo e te ver falar assim com tanta empolgação da Eco7? Então, quando a gente pensa assim na questão Eco7, nós pensamos em vida longa, ou seja, longevidade. O que é longevidade? Não é só viver mais, é viver com qualidade, é viver melhor. E como eu vivo melhor e com qualidade? Prevenindo as dores. Então, é prevenção. Eu previno dores, melhoro a circulação. E quando eu soube disso tudo, a questão da respiração, eu tinha uma situação dentro da minha casa respiratório muito sério. E que isso também fez com que, se esse produto está chegando para mim e é um produto que vai
né, adentrar aí essa necessidade, principalmente de quem está precisando disso agora, referente à respiração, principalmente nessas mudanças de tempo. Sim. Eu quero também, eu quero para mim. E realmente foi algo muito impactante dentro da nossa casa, do nosso lar. Porque quando uma pessoa, ela não dorme bem, por exemplo, ela tem problemas de rinite, né, outras questões relacionadas à respiração, e você procura isso, procura aquilo, procura, né, medicação, procura um médico, mas o que é, o que não é. E quando você traz essa questão de que o problema está relacionado ao colchão, aí você entende, sabe? E quando você vive essa experiência dentro da sua casa, você quer levar para as pessoas. Sim. O que é bom para mim, eu quero levar para as pessoas. O que transforma o meu lar hoje, a minha casa, eu quero que as outras pessoas sintam isso e vivam isso. Então, quando a Eco7 chegou para mim, para que a gente previna certas doenças, como esse tipo de, né, dormir mal, pessoas, 80%, né, as pesquisas mostram que 80% das pessoas têm ou terão dores lombares. Entende? Então, isso é muito sério, isso é muito... A gente precisa ter um olhar diferenciado para essas questões. Falando de saúde do sono, que é o assunto do nosso Estúdio 1 de hoje, quando as pessoas te procuram, como é que tu explicas de uma forma simples para elas, assim, de uma forma objetiva? Porque são muitas tecnologias, a gente vê um mercado da indústria, do bem-estar e da saúde que desenvolve muito, que tem muita tecnologia, como a gente já falou aqui. Como é que tu aborda de uma forma simples para aquela pessoa que está lá em casa precisando trocar o colchão, ou que está precisando melhorar a qualidade de sono? Como é que tu aborda essa pessoa de uma forma que ela entenda a importância de ter qualidade de vida através da qualidade de sono? Então, Bel, tudo acontece de uma forma bem natural. Se alguém vem ao nosso encontro com essas, né, necessidades específicas, a gente faz um agendamento, a gente realiza uma visita, a gente ouve essa pessoa, essas questões que elas nos trazem, né? Então, a gente vai até a residência dela, fazendo essa visita, e sempre no melhor horário para ela, tá? E ali a gente tem toda uma escuta atenta, porque ela vai trazer questões que serão muito importantes para nós. E a partir das questões que ela vai trazer, aí nós realizamos o quê? A nossa base técnica. Nós fizemos toda a demonstração, explicamos o que é o nosso produto, o que ele faz, o que as multicamadas fazem, porque nós trabalhamos com o alinhamento postural, com a correção postural. Então, isso é transformador. E aí, durante a nossa consulta, né, a nossa consultoria ali, não é consulta, é consultoria, né, do sono, nós temos toda essa base técnica que a gente vai mostrando, apresentando através das imagens que nós temos. Tudo isso é muito sério. É um atendimento bem personalizado, né, Fábio? Vocês entram na casa da pessoa, levam material, explicam, mostram imagens. Isso realmente é um trabalho de consultoria bem forte, assim. Acho que a pessoa se sente até, nossa, para comprar um produto, um colchão, que seria algo simples, estão me dando tanta atenção, estão me ouvindo com tanta atenção, isso cativa bastante também as pessoas. E tem assim, Bel, a gente fala da questão dos benefícios, aquilo que a gente, né, comentou ali anteriormente. Então, os benefícios do nosso produto. Então, é um momento de troca, é um momento de cuidado com o outro, é troca de informações que a gente... E tem muitas questões, muitos lares, residências que nós entramos que a gente, às vezes, não faz nem a consultoria, só ouve. Porque é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter um olhar de escuta atenta. Nesse momento, eu vou fazer a demonstração, eu vou fazer a minha consultoria. A consultoria não tem custo algum, tá?
mas a gente tem que ter todo esse olhar. Tu tem que ter a sensibilidade de entender o que a pessoa precisa ali, né? Esse momento não é o momento, então agora a gente vai conversar, a gente vai ver, resolver outras questões para poder entrar na questão da consultoria depois. E depois vir com as próximas Por isso que partes, Deus assim, ele sempre mostra, né, em cada cliente, cada amigo, cada visita que a gente realiza, cada consultoria que a gente faz, a gente ora. Eu oro muito. Então, no caminho eu oro, em casa eu oro. Isso é muito, porque é algo muito íntimo, você entra na intimidade das pessoas. Então, isso é algo muito, muito sério. Sim. E nós levamos isso muito na base, assim, da oração mesmo. Tá? É uma questão que a gente realiza assim. Então, Deus mostra. E aí vocês sentem mais segurança, confiança para seguir. Sim. Muito legal, Fábio. Quais são as principais queixas das pessoas que chegam para vocês hoje procurando aí a consultoria do sono? As reclamações, o que chega mais para vocês? Como que as pessoas chegam até vocês ou como vocês chegam até as pessoas? Eu sei que vocês têm um trabalho muito forte de prevenção, né? Mas muitas pessoas, né? Eu acho que o ser humano, e nós falamos isso já durante outros podcasts aqui, a gente acaba deixando muitas vezes o cuidado com a nossa saúde para ser feito só depois que a bomba já estourou. Não, já tô com a minha coluna, como diz o Catarina, o Garopabense, tô com a minha coluna esteporada, já não dá mais, já tô numa situação assim, que não dá, tô com, enfim, né, com a minha lombar machucada, preciso de um produto específico. E essas queixas chegam muito para vocês, Fábio? Olha, 90%. Para não dizer 99,9%. As pessoas já chegam quando a situação já... Isso, mas tem muitos casos que a pessoa não chega, né? Não te relata dores, entende? Então, na consultoria, a gente vai instigando essas questões. Entende? Entendi. Vocês vão conversar com a pessoa, vocês acabam descobrindo algumas disfuncionalidades no dia a dia da pessoa e acabam associando ao sono. Claro. O que acontece? Existem as dores na lombar, existe a má circulação, existe o sono leve, a dormência, a cãibra. Então, assim, por exemplo, o que é a má circulação? A má circulação, por exemplo, ela começa com uma dormência. E aí ela pode evoluir para algo mais grave, como até um infarto, um AVC, entende? Então é uma dormência. A pessoa às vezes está sentindo uma dormência na perna, mas ela não relaciona que essa dormência está relacionada à coluna. Entende? Às vezes a pessoa sente uma questão com dores, né, nas articulações, no braço. É porque ela está dormindo mal. Entende? A questão também do travesseiro. A questão da cervical. Entende? Então, assim, cada tecnologia que tem no colchão EcoSet atua em áreas diferentes do nosso corpo. Então, isso ajuda o quê? A equilibrar todas as nossas células. Então, uma simples má circulação, olha o que pode ocasionar. Um problema mais sério lá na frente. E aí entra uma outra pergunta, porque a Fábio falou que trocou de colchão depois de 16 anos. E essa é a realidade de muita gente, de uma maioria, eu acho, né, Fábio? O que tu achas dessa questão do investir em colchão? Porque as pessoas, não, vou comprar um colchão qualquer, hoje o mercado tem bastante colchão, tem isso, tem aquilo. Tu acha que vale a pena investir? É luxo? É desnecessário? Qual é a tua visão sobre isso? Então, assim, eu digo, Bel, que caro é uma cama de hospital. Isso é muito forte. Não é verdade? É verdade. As pessoas olham muito para o preço e esquecem dos benefícios, muitas vezes. Nós temos que entender o que são os benefícios e o que eles fazem na nossa vida. A transformação que eles realizam. Então, o preço que nós pagamos num colchão revela o valor que nós damos à nossa saúde, porque os dois andam juntos. Saúde e sono. Total. Né? Então, hoje, o que a nossa saúde vale?
vale 1.000, vale 2, vale 5? É nisso que a gente está investindo. Então, nós temos que ter essa consciência. E isso é cultural. Nós precisamos mudar essa questão da cultura de investir, talvez, num fogão, numa mesa, e deixar de investir lá nesse produto que você vai passar de 6 a 8 horas. Todos os dias. E não é uma escolha, é uma necessidade. Todos os dias. A gente não escolhe não dormir, gente. Não é uma coisa tipo assim, ai, não, hoje eu não vou dormir. Hoje eu vou dormir no chão. Às vezes pode dar um arranca-rabo em casa, o marido dorme no sofá, mas ele vai querer voltar a dormir na cama, principalmente se for um colchão bom. Quer ver se tivesse tecnologias da Ecosset. Mas é uma verdade, né, Fábio? Não é uma coisa que a gente escolhe. O sono, ele é necessário e ele está totalmente associado à nossa qualidade de vida. Você já falou sobre o quão prejudicial é uma má noite de sono, né? Uma noite mal dormida pode acarretar em problemas sérios, tanto emocionais quanto físicos. Sim, né? Exatamente, é isso aí. Então, cada tecnologia que tem num produto da Ecosset, né, ela atua em áreas diferentes do nosso corpo, mantendo assim o nosso equilíbrio. Então, ali a parte das articulações, a questão respiratória, a questão óssea, tudo tá dentro das funcionalidades da Ecosset. Sim. Nós trabalhamos com a questão, é um colchão com terapias. Enquanto nós dormimos, as terapias trabalham. Sim. Gente, esse foi só o primeiro bloco do Estúdio 1. A gente tá falando sobre sono, sobre qualidade de sono, qualidade de vida, longevidade, prevenção e muito mais. E no segundo bloco a gente segue batendo esse papo com a nossa consultora do sono, Fabrícia Sena. A gente volta já. Estamos de volta, eu sou Bel Cristina e você está na Pix TV, esse é o Estúdio 1 e hoje o nosso bate-papo é sobre sono, qualidade de vida, longevidade, prevenção e eu estou com Fabrícia Sena, Fábio, por muitos anos Prof. Fábio, agora é a consultora do sono, falando sobre as necessidades das pessoas que buscam por um sono de qualidade e aí eu já quero perguntar para a Fábio, abrir esse segundo bloco perguntando quais são os hábitos noturnos que as pessoas têm que mais prejudicam, que mais atrapalham o sono e muitas vezes essas pessoas não se dão conta, Fábio. O primeiro é a questão do uso de telas. Já. Todo tipo de tela, questão celular, televisão, TV, computador. O que acontece com a questão da tela? A luz azul, ela é emitida por telas, inibe, né, a nossa produção de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Então, mesmo uma olhadinha rápida já é suficiente para atrapalhar. Já é suficiente para interferir na questão do seu adormecer. Uma outra questão também que a gente traz é o consumo de cafeína ou estimulantes no final do dia. Ai, gente, isso daí é um problema, né? A questão do chimarrão, a questão do café, a questão do refrigerante. O energético. Alguns tipos de chá também. O pessoal que às vezes vai pra academia, toma um pré-treino, alguma coisa muito... pra dar aquele gás do treino. Guria, depois pra dormir, dá uma adrenalina ali, a pessoa fica um tempão. Exatamente. Acho que esse estímulo ali dos hormônios que geram esse tipo de sensação acaba atrapalhando bastante o sono também, né? Sim, também influencia. Comer demais também, alimentos pesados na janta. Então, as refeições ricas em gorduras, tem muitas pessoas que jantam à noite. Então, comer algo mais leve, uma saladinha. Agora é inverno, uma sopinha suave, um creme, um caldo. A pessoa que come bem vai tomar uma sopa, vai ter que tomar um panelão de sopa, né? Com uns 10 pães para conseguir ficar satisfeita. Mas é uma realidade, né, Fábio? Inclusive, uma coisa muito interessante sobre o uso de telas antes de dormir, porque, infelizmente, também é algo tão comum. Acho que todo mundo tá nessa de dar uma espiadinha no celular antes de dormir, e isso é muito prejudicial para o nosso cérebro. Eles falam pra gente fazer a higiene do sono, que acho que uma ou 2 horas antes de dormir,
deixa o celular do lado, né? Vai contar carneirinho, vai orar, vai, né? Vai conversar com um companheiro, parceiro, esposo, esposa, enfim, com né? Os filhos, com né? os Com a família, reunir, é o momento de reunir, é o momento de ir adormecer depois. Exatamente. Para que esse hormônio ele possa, né, fazer parte ali daquele relaxamento que nós chamamos a questão, né? Nós temos a questão dos estágios do sono. Então, o último estágio do sono é o sono REM. É o sono mais profundo. E o que acontece? Se nós não desligamos, há uma pesquisa realizada recentemente que mostra que os brasileiros dormem apenas de 1 a 1h30 por dia, por noite. Ou seja, nós não conseguimos desligar a nossa chavezinha. Nosso corpo não descansa o suficiente, não regenera o suficiente. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Os horários irregulares também influenciam na questão para dormir. Aí a gente não vai dormir bem, vai acordar mal e não vai produzir e não vai ter um bom dia no dia seguinte. Tudo isso está relacionado. Então, a gente sempre tem essa questão, né? Cuidar, manter a questão de um clima. Antes de você ir dormir, você tem que ter essa questão do clima, ir apagando as suas luzes. Isso. Tudo isso faz parte. A questão do horário, ter a rotina do horário. É importante, sim. Não é só quando nós somos, ou quando a gente tem um bebezinho em casa. Eu ia falar isso. Que a gente, quando tem um bebê, a gente faz a rotina do bebê perfeitamente, né? A gente bota pra dormir certinho, dá o banho, bota pra dormir. Aí o bebê dorme, a gente vai fazer o quê? Vai mexer no celular, né? E aí tem que dormir junto com o bebê. Tem, porque daí no outro dia vai ter o quê? Energia, disposição pra cuidar do filho, né? Pra trabalhar, pra fazer as coisas. É muito real. Exatamente, tá tudo ligado. Outra coisa também, um fator, né? Que influencia nessa questão aí do hormônio do sono, é beber muita água. Então, assim, você não pode tomar muita água antes de dormir. Por quê? O que acontece? Isso aumenta as idas e vindas ao banheiro, então você interrompe a questão do seu sono. Então, você não tem um sono de qualidade. Então, o ciclo do sono ele é quebrado sempre, porque você vai levantar para ir ao banheiro. É verdade. Outra coisa, como você mesmo falou, a questão de ingerir álcool, né? Bebida alcoólica antes de dormir também não é recomendado. Por quê? Porque causa sonolência. Tem uma questão aí, o álcool ele prejudica as fases mais profundas do nosso sono. E pode o quê? Causar microdespertares ao longo da noite. Você fica com a cabeça mais tensa, não consegue relaxar. Usar uma cama também para realizar outras atividades. Por exemplo, tem pessoas que fazem reuniões de trabalho à noite, tarde da noite. Bota o computador lá, senta na cama. E começa a trabalhar. Isso confunde a questão do cérebro. Então, ele não consegue associar o espaço que você está fazendo ali. Às vezes, você está no quarto fazendo a reunião, não tem um espaço adequado. Assim, esse lugar aqui é para dormir. Por que o cara tá com o seu telefone ligado, fazendo reunião ou com o computador, enfim? Exatamente. Isso confunde também essa questão do relaxamento do cérebro para você chegar no sono REM, no sono mais profundo. Os hábitos noturnos que atrapalham, você pode nem ter se dado conta disso, e a Fábio está trazendo essas informações pra gente. Fábio, crianças, adultos, idosos, todo mundo pode usar o mesmo colchão? Tem alguma base diferente para cada idade, para cada fase da vida? Como é que funciona isso? Então, cada fase da vida tem as suas necessidades, sim. O corpo, ele muda. Com o passar dos anos, a nossa idade óssea muda, certo? Então, o sono também muda. E mais uma base comum existe. Todos nós, jovens, crianças, adultos, idosos, nós precisamos do quê? De conforto, nós precisamos de um alinhamento adequado e um ambiente que favoreça o descanso de verdade. Isso nós precisamos. Todo mundo precisa, desde o bebê até as pessoas, não é só pessoas de idade ou pessoa que trabalha muito o dia inteiro, todo mundo precisa de um descanso digno, gente, isso é um fato. Como funciona, Fábio, a consultoria?
a pessoa está assistindo o podcast, achou muito interessante e quer agendar uma consultoria. As pessoas te procuram, entram em contato, vocês fazem um agendamento, né? Você falou que vocês Sim. trabalham com agendamento, e aí tu vai até a casa da pessoa, vocês chegam, reúnem, as pessoas te levam até o quarto. Como é que funciona, assim, qual é o processo exato da consultoria de vocês? Então, realmente, entra em contato com a gente, né, pelo telefone, que eu não sei se depois a gente vai poder colocar ali não sei como é que vai ser, mas entra em contato pelo telefone, hoje sim, e a gente vai até a residência da pessoa que entrou em contato, realizamos toda aquela questão ali do ouvir, das queixas, né, das questões que ela vai nos trazer, fizemos a nossa consultoria do sono, mostrando o nosso produto, o que ele faz na vida das pessoas, né? Na nossa vida enquanto nós dormimos. E a partir disso, então, a gente, sim, vai até o quarto, se houver necessidade. Por quê? Porque nós precisamos fazer a questão do ver como essa pessoa está dormindo. Entende? Porque é todo um trabalho com muito cuidado. Então, a gente precisa ir, né, até o ambiente do quarto e ver o ambiente ali mesmo, como que é dentro, né? Como que funciona junto ali. com essa pessoa, né? Normalmente, a gente faz a apresentação para o casal. Porque, a não ser que, né, seja casos específicos. Sim. Né? Às vezes as pessoas moram sozinhas, tudo bem. Mas quando é casado ou casada, a gente faz a demonstração para o casal. Porque é um investimento que você vai fazer para a sua saúde. Então, é bom que os dois estejam. Sim. A gente nunca faz demonstração para uma pessoa sozinha, somente em casos específicos. Sim. Certo. Tem uma coisa interessante que tu falaste sobre os casais, porque geralmente um dos dois é um pouco cético, assim, não acredita muito. E aí um tem que ficar convencendo o outro, né? Se é um casal, a mulher tem que depois passar as informações pro marido, tentar convencer, né? Tu lida muito com esse ceticismo, assim, as pessoas, elas não botam muita fé, e aí quando compram dizem, meu Deus, Fábio, mudou a minha vida, tem relatos, assim. Como é que tu lida com isso? Porque as pessoas, elas torcem o nariz inicialmente para algo diferente, para algo que promete, com tantas tecnologias, com tantas funcionalidades, né? Como é que tu lida com essa situação? Já tá calejada? Então, assim, isso é uma coisa muito natural que chega para nós. E é super normal. As pessoas, elas chegam com dúvidas. Especialmente porque o nosso produto é diferente. Então, tem tecnologia, tem propósito. Nós não temos o hábito, muitas vezes, de prevenir. A nossa vida... Isso é algo novo para muitas pessoas. A gente chega e trabalha a questão prevenção. Eu sempre digo, experimenta. Né? Utiliza. Viva a experiência. Porque quando a pessoa sente a diferença no sono, na disposição, na produtividade, né? Em um dia de trabalho. Sim. Ali na forma como ela acorda. Aí não tem mais como voltar. Porque ela vai sentir isso. Vai se apaixonar. E o que antes era ceticismo, né? Que a gente comentou aqui, sobre será que é, será que não é? Vira encantamento. E isso é gratificante demais. Fábio, a gente falou sobre os hábitos noturnos, né? As pessoas que têm hábitos noturnos que atrapalham o sono. Mas existe algum outro hábito? Porque assim, né, gente? Nós estamos falando de sono. O sono, ele é uma parte do nosso dia. Ele não é o todo. E durante o dia, a gente também precisa ter hábitos que vão colaborar para que a gente tenha um sono de qualidade. A gente citou alguns ali sobre os hábitos noturnos, mas que outros hábitos, assim, tu achas que poderiam ser colocados em prática no nosso dia a dia para melhorar também a nossa qualidade do sono? Eu acho que tu vai falar sobre, por exemplo, atividade física, né? Quem tem condições de fazer uma atividade física, porque... O dormir, o sono depois da prática de uma atividade física, ele parece que ele é muito mais gostoso, né? É uma coisa maravilhosa. Eu realmente ia falar sobre atividade física. Porque na nossa empresa nós temos essa preocupação.
Nós temos o tripé da vida saudável. O que é o tripé da vida saudável? São 3 pontos fundamentais para que a gente trabalhe a questão mais saúde e longevidade através da prevenção. Que é a atividade física. A atividade física, quem cuida da atividade física? É o educador físico. É aquele performance que está lá, que vai cuidar para você da atividade física. Vai fazer um treino e você vai lá treinar, né? 3 vezes na semana, todos os dias que você quiser. E nós também temos a questão da base alimentar, que faz parte do tripé da vida saudável. Verdade. Então, nós precisamos cuidar do quê? Da nossa alimentação. Aquilo que nós ingerimos. E isso, quem cuida? O profissional da nutrição. Sim. Esse profissional faz toda aquela questão, né, do cálculo ali do IMC, tem toda essa questão. Sim. Agora, quando eu falo em sono, tudo está relacionado ao sono. O sono faz parte, assim, 50% da nossa vida, vamos dizer. Quem é que cuida dessa parte? É verdade. É o consultor do sono, não é? E aonde está esse profissional? Tá aqui? Tá aqui, gente, tá aqui, ó. Ela vendeu um peixe agora. Ela vendeu um peixe, tipo peixaria do Sena. Assim, mas assim, Bel, tudo aquilo que a gente falou ali atrás, da questão que a gente tem que evitar, para que a nossa noite seja reparadora, seja realmente naquele sono mais profundo, que a gente desliga tudo e reentra no sono REM. Então, nós precisamos o quê? Evitar o uso de telas excessivamente. Hoje a gente sabe que só aumenta. A gente utiliza cada vez mais, né? Tentar dormir no mesmo horário, ter essa questão da organização. Sim. Né? A gente que é mãe, eu sou mãe, então assim, ó, nós precisamos 10 horas, 9h30 já começar com clima de oração. Agora é o momento de oração, nós vamos apagar as luzes, nós vamos deitar, finalizamos o nosso dia. Sim. Sabe? E depois, se você quiser fazer outra coisa, vai apagando tudo e você vai estudar, você vai fazer aquilo que você tem que fazer como mãe. Sim. Certo? Sim, como pai, como mãe, enfim. Então, nós temos que ter esses hábitos, essas rotinas diariamente. E isso vai fazer uma grande diferença para nós no nosso sono. Não assistir aqueles filmes de ação pesado. Sim, terror, suspense, aquela coisa. Nossa, gente, aquilo ali a criança não vai conseguir dormir. Não, pra criança então nem se fala, né? Não. Tela e criança não tem nada a ver, gente. Eu falo porque o meu filho tem 1,7 na gravação desse podcast. Ele não tem acesso a telas porque eu sei que... Coisa boa demais. Porque eu sei que os danos vêm. Claro que não vou dizer, né, Fábio, que daqui a um tempo ele não vai ter. Mas enquanto eu estiver no... Não vai ter como evitar 100%, vamos dizer assim. Sim. Mas o que depender de você vai fazer. Exatamente. Isso e essa rotina é importante para as crianças, mas é importante para a gente também. Às vezes a criança dorme ali 9h30, 10 horas, a gente tem uma coisa ou outra para fazer, né, Fábio? Principalmente mulher, deixa para fazer alguma coisa depois que as crianças dormem, mas as 6, 7 ou 8 horas de sono por noite, elas têm que estar garantidas, asseguradas, porque realmente, gente, uma noite mal dormida é caótica, assim. Uma coisa muito interessante sobre a tua experiência que eu queria que tu pudesses falar um pouquinho melhor pra gente já ir pra reta final do nosso podcast, é sobre a tua experiência mesmo de dormir, de sono. Tu falaste sobre questões respiratórias, né? Em Garopaba a gente tem muito a questão dos problemas respiratórios, porque nós vivemos numa cidade muito úmida, com muita incidência de fungo, de mofo, né? E isso prejudica muito o sono, porque imagina, a gente gripado às vezes com congestão nasal, já é um caos para dormir. Agora imagina quem sofre de alguma alergia, né, respiratória, é tenso. Como é que foi isso para ti, essa guinada, até para as pessoas saberem que a parte respiratória também faz parte de dos cuidados, das funcionalidades da Eco7? Então, assim, eu tinha uma questão, rinite crônica mesmo, né? E, gente, parece que foi tirado com a mão. Olha, eu fiquei assim, muito... Porque tu fica impactada com o resultado. A gente não imagina, a gente fica cético mesmo, e nós temos, assim, questões de amigos próximos que nos trazem relatos, porque a gente tem o retorno. Nós temos muito retorno, como sabe, é que é Bel? isso pra vocês? De situações, assim, de muitas vezes, né, travar ao caminhar, tá num determinado local e chegar a travar e não ir nem para frente nem para trás. Nossa. Deve ser uma sensação horrível isso.
E só que a gente recebe muitos relatos assim. Então, a gente recebeu esse relato e, né, esse retorno dessa amiga querida demais. E aí, nossa, amiga, e aí eu não sabia nem o que fazer, né? Problema na lombar. Então, não adiantava só fazer atividade física. Tinha algo mais ali. Sim. Entende? Então, quando a pessoa né, nos recebeu, aceitou, fez, né, esse investimento para a saúde, que é um investimento que você realiza, depois de 3 dias, 4 dias, a gente já tem um retorno. Amiga, se eu pudesse, eu levava esse colchão aonde eu fosse. Olha só. Arrastada atrás de mim. Eu digo, ai, eu até começo a rir porque... Sim. Fantástico. Um impacto na vida das pessoas, né? Pessoas que tomavam medicação para dormir. Tipo, a gente não cura, quem cura é Deus. Quem cura é Deus. Mas quando você entende o propósito, a verdade, ela vem. A verdade aparece. A verdade... E é isso que a gente leva para as pessoas. Verdade. Verdade e prevenção. Quando você entende o que é um produto, o que ele pode fazer na sua vida, a transformação que ele pode fazer enquanto você está dormindo, enquanto você está repousando, renovando, regenerando as suas células, renovando as suas energias. Por quê? Porque tem a quântica, porque tem a cromoterapia, entende? Sim. Porque tem o infravermelho longo, Sim. porque tem os magnetos. Né, eu não vou entrar na questão assim, depois a gente vai ter um outro momento, provavelmente a gente vai estar explicando cada terapia, o que realiza na nossa vida. As mudanças, as transformações que eles fazem dentro do nosso corpo que a gente não consegue ver. Sim. Entende? A gente vê o que está externo, mas interno a gente não vê. Receber esses relatos... Gente, assim, é emocionante demais para mim, porque isso foi lá atrás. E quando eu até me emociono, porque eu era 16 anos, eu trabalhei como pedagoga. E mudar de profissão, eu ainda falei assim pro meu esposo, eu digo, meu Deus, mas eu ia me aposentar nessa área. Eu amo a educação, vocês não fazem ideia, assim. Então, fazer essa escolha para mim foi muito difícil. Eu estava na educação especial, então eu amo demais. E sempre vou amar, eu nunca digo que eu amei, eu amo e vou sempre amar a educação. E hoje estar na área da saúde, levando qualidade de vida para as pessoas, isso é fantástico. Esse relato que eu trouxe agora, Bel, foi lá atrás. Foi lá atrás, assim, foi um das primeiras amigas nossas, né, clientes queridos, e que entenderam. E que trouxeram isso, eu disse, meu Deus, eu fiquei tão impactada quanto a pessoa que utilizou o produto. Eu já utilizava, entende? Isso é transformador. Isso só confirmou que tu realmente fez a escolha certa, né? Sabe, eu me emociono porque é vida. E quando é vida, a gente tem que dar valor. Sabe, vida, saúde, o nosso sono, ele é precioso demais. Gente. E é isso. Ficou uma mensagem já para você que está acompanhando. Fábio, eu quero te agradecer. Obrigada por ter vindo, pela tua disponibilidade, por ter tirado nossas dúvidas, por ter falado tanto sobre esse assunto que é tão importante, que tem a ver com a nossa qualidade de vida. E muito obrigada mesmo de coração. Muito sucesso na tua vida, tu é incrível. Eu que agradeço imensamente. Assim, eu gostaria muito de agradecer, né, a Bel, por me receber aqui hoje, pela simpatia maravilhosa. Eu amo a Bel, né? Eu já conheço ela de muito tempo. Uma querida. E assim, eu gostaria de deixar uma mensagem também para todos que vão ouvir, que vão ver, que vão nos assistir, né? Esse podcast. Cuide do seu sono. Como você cuida da sua saúde? Cuide do seu sono, como você cuida da sua saúde. Porque eles estão diretamente ligados. Não tem como tirar a questão do sono e saúde. Eles estão ligados. E dormir bem não é luxo. É um investimento em você. Eu digo sim para mim hoje, Fabrícia, né? Eu digo sim, eu mereço viver com qualidade. Eu quero ter mais saúde. Eu quero ter longevidade. E você também merece isso. Então, diga sim à vida e diga sim ao seu futuro.
Muito bem, linda mensagem. Gente, assim encerramos o nosso Estúdio 1 de hoje. Um beijo muito especial no seu coração e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.